Primeiramente, bom dia. Vamos embora trabalhar a parte de fotossíntese, tá? Agora, só a parte de introdução, então só para a gente dar uma mexida. Eu já coloquei exercício na parte de introdução de fotossíntese, tá? E aí é importante que você... É importante aí que você, no caso, logicamente, logo após a aula, já vá fazer o ODA, tá? Então, atenção que tem o ODA de fotossíntese, tem umas pessoas que estão esquecendo de fazer o ODA, não esqueça, isso vai ser primordial para a revisão, tá? E depois fazer o exercício, já tem um exercício de fixação lá, tá bom? Abre às 9 horas, não está aberto ainda, abre às 9 horas, e aí é importante que você já vá fazer direto logo no finalzinho da aula, beleza? Agora, a fotossíntese cai muito na parte de Enem, cai pra caramba, só não cai verticalizado, ou seja, só não cai aprofundado, mas cai muito, então assim, tem que ficar ligado em algumas coisas, principalmente na parte de produção de alimento e tarará, é besteira, mas é aquela besteirinha que você tem que estar, logicamente, ligado, tá? E, lógico, a gente vai começar nessa semana nosso Tira Dúvida, tá? Que vai ocorrer ao vivo, e aí eu vou colocar no grupo hoje, tá? Para quem quiser tirar dúvida das questões, dúvida de conteúdo, dúvida de tará, e aí a gente vai, no caso, organizando, beleza? Mas aí a gente vai fazer grupinhos, e esses grupinhos, no caso, eu vou tirando dúvida. O grupo é, na verdade, por disponibilidade, beleza? Mas aí fica ligado, então, lá no grupo do Tira Dúvida, porque aí eu vou estar colocando isso hoje, beleza? Bom, vamos embora. Então, aqui... Tá, então aí Léo saiu e entrou, ok, beleza. Então vamos lá, veja, fotossíntese. Fotossíntese, processo, primeiro, anabólico, né? Então ele é de construção, de síntese, ele usa a energia do sol para, no caso, produzir o alimento, que seria a glicose nesse caso, e com essa produção de glicose, guarda energia potencial na molécula orgânica. Isso a gente falou já na introdução, né? Então, quando você tem um processo de anabolismo, ele é endergônico, né? Endotérmico. Então, ele vai pegar a energia endotérmica, é um sinônimo, logicamente, que fala de térmico, temperatura, mas a gente está falando na questão de energia. Então, ele vai pegar essa energia e vai, logicamente, transferir ela para a molécula orgânica. Vai pegar CO2 e a água e transferir. Se a gente fosse de uma forma sem nem balancear, a gente vai dizer assim, ó, CO2, né, mais água, vai virar glicose, C6H12O6, mais O2, né? Então, de uma forma bem resumida, seria isso daí a equação simplificada, né? E isso ele usa a energia da luz. Então, é como se ele conseguisse colocar a energia da luz nessa substância, transformando ela em glicose. Então, a energia da luz agora está armazenada na glicose. Esse armazenamento é de uma energia que a gente chama de energia potencial. Aí você faz, mas essa energia é passada pelo elétron, que tal? Mas no frigir dos ovos é aquela história de quê? Da ATP sintetase, né? Fica nos hidrogênios que vão parar na molécula de glicose, que aí depois, se você quebrar, você vai pegar o próton, vai pegar o elétron, vai na cadeia respiratória e tarará, tarará, que é a parte de respiração. Então, por isso que a glicose ela é considerada energética, né? Então, essas ligações dela, os prótons, os elétrons, eles são carregados de energia, tá? E aí, claro, a fotossíntese ela é um pouquinho mais complexa, por quê? Porque apesar de ter duas fases, a fase clara, ela subdivide em processo cíclico, acíclico, e aí, velho, tem uma porrada de detalhes, né? E aí você tem as proteínas carreadoras de prótons e elétrons, aí tem ferridoxina, plastoquinona, plastocianina, e aí vem um bocado de nome, tá? Mas aí, tranquilizando, para Enem, pode ficar tranquilo, porque não tem essa parte de cíclico, acíclico, ferridoxina, plastocianina, plastoquinona. Isso daí nunca caiu e nem é objetivo do Enem a cobrar isso daí, tá? Agora, que tem uma fase clara, dividida em dois processos, que tem uma fase escura, que vai fazer a fixação do carbono, isso é importante até mesmo para o ciclo do carbono dentro de ecologia. Então você tem que, obviamente, ter essa visão geral e um pouquinho aprofundada, tá? Quem vai fazer a FPS católica, né, particulares ou outras faculdades, aí sim precisa verticalizar um pouco, e aí seria na quarta-feira, ou se você já estiver vendo na quarta-feira, aqui no restante do módulo, beleza? Mas vamos lá. Quando a gente fala de fotossíntese, a primeira coisa que a gente tem que, no caso, entender é o seguinte. A fotossíntese, de alguma forma, ela vai pegar luz, então vou pegar aqui, ó, vai pegar luz, tá?
e vai transferir essa energia para a molécula de glicose. Então ele tem que fazer isso, tá? Então ele vai pegar essa luz, onde tem um pacote energético, e esse pacote energético vai ser transferido para a molécula de glicose. Ou seja, a glicose vai armazenar a energia da luz. Então, logicamente que indiretamente, quando eu uso glicose, eu uso a energia da luz. Diretamente não, tá? Diretamente aí seria bizarro. Então eu vou dizer assim, indiretamente eu uso essa energia que vem da luz. Beleza. Só que a grande questão é, essa energia aqui, ela é colocada no CO2 e água. Então, existe um processo aqui, ó, envolvido, que é justamente da fotossíntese. E aí, para que a gente entenda, eu preciso entender um pouco de cloroplasto, tá? Cloroplasto. Eu preciso entender um pouco de clorofila, porque são eles que vão, na verdade, dar a capacidade das algas, por exemplo, ou vegetais, de conseguir pegar essa energia e fazer essa transdução, essa transformação, jogando ela, então, na molécula de glicose. Então ela pega CO2 e água e consegue transformar nessa glicose com energia. Daí, como é que ela faz isso? Por que que ela faz isso? Então tem algumas coisas que a gente precisa, obviamente, entender. A primeira coisa é, desse cloroplasto, eu entender a estrutura, tá? E no caso da clorofila, é saber que ela é fotossensível. Ou seja, ela tem sensibilidade à luz. Quando aqui essa clorofila ela é atingida por luz, o que é que acontece? Um elétron dela, ele salta uma camada eletrosférica. Então, nesse caso aqui, ó, esse elétron, ao receber luz, ele vai e salta uma camada. Então, eu vou, no caso, dar energia a esse elétron através da energia luminosa. Então, ela é fotossensível. Você vê que nem toda molécula ela é fotossensível. A clorofila, ela é. Tá? Então, a clorofila ela vai ter magnésio na estrutura, né? Ela tem uma estrutura altamente complexa. Então, é um pigmento fotossensível. E, por isso, é que a gente consegue realizar a fotossíntese com ela. Então, veja bem, nós temos o cloroplasto, precisamos entender a estrutura, e nós temos a clorofila e precisamos saber essa história que ela é fotossensível, ou seja, ela pode, no caso, perder um elétron carregado, logicamente porque foi estimulado pela energia luminosa, e esse elétron agora ele está com uma energia maior, e aí, consequentemente, para voltar esse orbital, ele precisa perder essa energia. Pode perder de duas formas, ou perder de forma gradativa, tá? Ou perder de forma rápida e emitir luz. Isso é interessante porque diz, será que ele emite luz? Então, por exemplo, uma planta consegue emitir luz, né? Só no Natal. Isso aí, na verdade, tô brincando, tá? Natal é luz, pô. Mas, nesse caso, o que acontece? Ela consegue, e aí os caras ficaram tão doidos nessa história de, caramba, será que a clorofila realmente recebe luz, o elétron vai e ele volta perdendo energia? Os caras ficaram tão doidos com essa história que eles disseram o seguinte, vamos aí, no caso, fazer um experimento. Pegaram folha, maceraram, quebraram a folha, o cloroplasto e tal, e liberaram a clorofila. E foram para um laboratório com zero absoluto de luz e meteram luz na clorofila. Depois, desligaram completamente a luz do ambiente. Foi o que aconteceu? A clorofila do tubo de ensaio emitiu luz vermelha. Emitiu mesmo, acendeu. Então eles viram que ali o elétron estava voltando para o orbital inferior e estava emitindo fóton. Como ele quebrou todo o sistema de perda gradativa de energia do elétron, que aí, logicamente, quando está toda a estrutura da folha, cloroplasto, tilacoide, a energia do elétron vai sendo perdida devagarzinho. Mas ele não quebrou, ele não macerou, então como ele quebrou e macerou, só tinha clorofila. O resto da estrutura tinha sido quebrada. E aí o elétron, quando a luz bateu, ele saltou. Quando tirou a luz, ele voltou e emitiu o fóton. E aí realmente estava comprovado de que o elétron da clorofila é realmente fotossensível. Fantástico, né? E aí os caras conseguiram ver essa luz vermelha, né? E é uma das coisas dos outros módulos da aula aqui que a gente vai falar, que são as luzes que conseguem estimular mais facilmente a clorofila, tá? Então, é basicamente isso. Conhecendo a estrutura do cloroplasto, depois a gente vai falar um pouco da clorofila. Então vamos nessa. Quando a gente vai para cloroplasto, né, que isso aí seria uma coisa mais de citologia, mas vale a pena aqui no caso a gente revisar, nós temos o seguinte, ele tem dupla membrana, tá? Ou tripla às vezes, ele aberto ele seria assim, essa dupla membrana vai formar aqui, ó,
as lamelas, que são prateleiras que existem, tá? Essas prateleiras, elas vão formar aqui, ó, os tilacoides, tá? Elas têm os tilacoides na sua estrutura, que são disquinhos assim, ó. E esses disquinhos aqui, eles estão lotados de pigmento aqui, ó, na sua membrana. Esse pigmento pode ser clorofila A, B, C, D. Eita, deixa eu ver aqui que Ana entrou. Pronto, beleza. Então aqui você tem clorofila A, B, C, D, E, você tem carotenoides, você tem um bocado de coisa. O nosso foco aqui é clorofila A. Tá? Clorofila B, C, D, E são pigmentos acessórios, elas ajudam. Agora, a clorofila A é quem faz realmente aquilo que a gente acabou de falar, estimular o elétron, tal e pá. Então, nesse caso aqui, ó, você tem um tilacoide. Você tem a membrana do tilacoide onde tem a clorofila. E aí, consequentemente, você tem o estroma. Estroma é essa parte aqui, ó, tá assim, ó, estroma, tá? Então, você tem um tilacoide e tem um estroma. O que é que acontece? Aqui no tilacoide é onde vai ocorrer uma fase chamada de fase clara. É a fase de luz, a fase fotoquímica, tá? Já no estroma, aqui é onde vai ocorrer a fase escura, que é a fase que não depende de luz diretamente. Ela depende da fase clara, tá? Então, fotossíntese é dividida em fase clara, que é a fase de luz, e a fase escura, que é, no caso, a fase que não depende diretamente de luz, mas indiretamente de luz. E aí a fase clara é onde recebe a luz. Fase clara, então, é onde tem a participação de luz e clorofila. Logo, na membrana do tilacoide tem clorofila. Então, onde ocorre a fase clara? Na membrana do tilacoide. Faz sentido? Então, fase clara vai ocorrer na membrana do tilacoide. E fase escura? No estroma, que é o espaço interno do cloroplasto. Então, tudo que tem que acontecer na fase clara ocorre aqui na membrana e tudo que tem que ter na fase escura ocorre no estroma, tá? Lembrando que isso é uma introdução, tá bom? Então, depois a gente vai detalhar muito aí a fase clara e detalhar muito a fase escura. Lembrando que durante a aula eu vou dizendo, galera, para a galera do Enem, esquece isso. Para a galera das particulares, isso é importante. Então eu vou dizendo aqui no decorrer da aula e no finalzinho eu sempre mostro mais coisa do que precisa. Então assim, vê até aqui a galera do Enem e daqui em diante, velho, só a galera que quer aprofundar, tá bom? Então lembra disso para não ficar preocupado. Deixa eu ver se até agora... Ah, tá. Deu alguma bronca aí, mas tu resolveu, não foi, Fabiano? Foi. Ah, tá, beleza. Então aí, show de bola. Se tiver dúvida, vai botando aí no chat, tá, gente? Daqui a pouco eu dou uma olhada aí, beleza? E aí, Fabiano pode me acionar também, ó, rolou uma dúvida, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, então. Então, fotossíntese, ela é dividida em fase clara e fase escura, tá? E aí, o que é que acontece na fase clara e o que é que acontece na fase escura? Então, de uma forma geral, a gente vai falar do que é que acontece na fase clara e o que é que acontece na fase escura, beleza? Então, vamos lá. Olha só, isso aqui eu vou deixar aqui, tá? Só para, se você quiser copiar. Então, quando a gente vai aqui para a fase clara é também chamada de fotoquímica. Fotoquímica. Creio que faça muito sentido para você a ideia de foto, luz, química, porque tem componentes químicos na sua estrutura, que seria o que? A glicose, CO2, etc. E, perdão, a glicose sendo formada, né? Que aí, nesse caso, você vai ter isso aí. Mas, Bara, mas a glicose ela não só é formada na fase escura? Exatamente. Então, aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aí, no caso, a fase clara e vou dar o suporte inicial para que ocorra a fase escura. A fase escura é chamada só de fase química, tá? E aqui é fotoquímica. Outros autores dizem, não, ela é fotoquímica porque ela usa luz para produzir prótons, elétrons, ATP. Mas aí, enfim, o interessante é você saber que ela é fóton, tá? Ou seja, que ela tem luz. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu falo de luz, né, a luz aqui, ela vai ter duas ações distintas na fase clara, tá? Duas ações distintas. Vamos lá. A primeira delas, eu vou botar assim, ó. A primeira delas é estimular a clorofila. Quando ela estimula a clorofila, acabamos de falar disso aqui, o que é que vai acontecer? Aí temos os orbitais, o elétron que está aqui, ele vai saltar a camada. Tá? Então esse elétron
aqui, ele vai ficar carregado. Essa é a primeira ação da luz na fase clara. Então ela vai chegar lá, vai passar na folha, vai chegar no citoplasma, vai chegar no cloroplasto, vai chegar no tilacoide e bate na clorofila e a clorofila excita o seu elétron. Daí calma, a gente já vai saber o que é que acontece com esse elétron, beleza? Mas aí eu vou passar para 2 e vou dizer, essa luz, ela também tem outra ação no processo de fotossíntese. Qual é? Fotólise da água. Beleza? Então, fotoluz, lise, quebra. Deixa eu aceitar aqui. Pronto, Karine, seja bem-vinda. Fotolise, lise, quebra, fotoluz da água. Então, a luz, ela quebra a água. Para quebrar, por quebrar, etc. Calma lá que a gente vai falar. Mas aí aqui, ó, eu vou chegar e vou dizer assim, ó. H2O, ela vai ser quebrada em 2 prótons mais 2 elétrons, mais 1 meio de O2. Então, ela vai liberar prótons, elétrons e 1 meio de O2. Então, vamos lá. Repetindo para a gente ir, sedimentando, tá? Fotossíntese tem 2 fases, fase clara e fase escura. A fase clara, ela vai ocorrer na membrana dos tilacoides. Então, a fase clara ocorre na membrana dos tilacoides, aonde tem os pigmentos fotossintetizantes, clorofila A, B, C, D, E, carotenoides, beta-caroteno. Então, todos os pigmentos estão aqui, que está dentro do cloroplasto. Então, é um disquinho, uma moeda que fica dentro do cloroplasto. Quando a luz incide, ela tem 2 funções. Estimular a clorofila, lembrando que a clorofila é um pigmento fotossensível, né? Tem magnésio e tal, então o elétron ele salta a camada quando ele é estimulado, tá? E daqui a pouco a gente fala o que é que acontece com ele. E, no caso, ocorre fotólise da água. Então a luz é capaz de quebrar a molécula de água na fotossíntese. Basta você pegar um copo com água e botar na luz do sol, quebra? Não. Isso é uma coisa que só a planta consegue fazer, ou a alga, porque ela tem cloroplasto, porque ela tem tilacoide, porque ela tem clorofila A. Beleza? Então, nesse caso, é bom ficar atento a isso. E aí, o que é que vai acontecer? Ela estimula a clorofila e promove fotólise. Beleza. Quando ela estimula o elétron da clorofila, olha só, o que é que vai acontecer? Esse elétron aqui, ele pode fazer 2 coisas. Ou ele volta para a clorofila, volta para cloro, vou botar assim, tá? Beleza? Ou, no caso, ele vai para a fase escura. Vai para a fase escura. Aí você diz assim, caramba, um elétron indo para a fase escura? Isso. Por quê? Porque esse elétron, ele vai junto com esse próton, aqui, ó, tá? E, consequentemente, vai hidrogenar o CO2. CO2 com hidrogênio passa a formar um glicídio, que é o açúcar. Faz sentido? Beleza? Então, quando a clorofila perde esse elétron, ela perde na intenção de neutralizar o próton. Então, vai elétron e próton. E aí, consequentemente, entra no CO2. Então, fica CO2H. Só que, na verdade, a molécula de glicose ela é C6H12O6. Ó, eu vou precisar de 12. Então, ela vai ficar, obviamente, mandando elétron e próton, elétron e próton, elétron e próton, elétron e próton, até ela ter os 12 que vão, obviamente, contemplar o CO2. Faz sentido? E aí, consequentemente, lógico, esse elétron que vai para a fase escura, saindo da clorofila, ele precisa ser recuperado. E como é que ele é recuperado? Tá aqui, ó. A fotólise da água libera elétron, a clorofila faz, opa, eu preciso de elétron, porque eu acabei de perder elétron. Então tem que estar na ponta da língua, ó, ao invés de perder elétron, receber redução e oxidação. Quando recebe elétron, reduz. Quando perde, oxida. Então aqui, ó, luz bateu na clorofila, ela oxidou. Pode voltar o elétron descarregado, sim, ou segue para a fase escura. Só que para seguir para a fase escura ele não pode ir solto, né, gente? Até porque elétron solto é um perigo danado, ele vai reagir com qualquer coisa. Então tem um transportador de prótons e elétrons. Quem é ele? Aí aqui, ó, é o NADP+, igual à respiração. Aí ele pega 2 prótons, pega 2 elétrons e vai se transformar em NADPH. Espera aí que eu vou sair da frente, tá? Ó,
O NADP+, pega 2 prótons, esse, 2 elétrons da clorofila, ele não pega da fotólise da água, tá? Por conta da organização dessa estrutura, e vai virar NADPH mais H+. Isso aqui vai para a fase escura, beleza? E, consequentemente, esse elétron vem para a clorofila. Aí ela é estimulada de novo, ela pode voltar, sair, descarregar e voltar, ou vai para a fase escura. Veja se até agora tem alguma dúvida. A gente falta ainda desenhar, estruturar isso aqui, que não é agora exatamente, tá? Mas vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Acho que não, né? Tá de boa todo mundo? Massa. Então vou dar continuidade, tá? Repetindo. Vamos lá, bem behaviorista mesmo. Vamos lá. Fotossíntese dividida em quê? Fase clara e fase escura, né? Aí a fotossíntese que é dividida em fase clara e fase escura, o que é que vai acontecer? Nós temos a fase clara, essa fase clara vai ter no caso o quê? A luz com 2 funções. Uma, estimular a clorofila para o elétron saltar. 2, fotólise da água. Quando o elétron salta, tem 2 coisas que ele pode fazer. Uma, descarregar e voltar para a clorofila ou seguir para a fase escura. Quando ele segue para a fase escura, ele vai junto com um próton. Mas que próton? Que vai ter na segunda função da luz, fotólise da água. Aí ela libera próton, aí vem próton e esse elétron. E esse elétron da água vem para a clorofila, que perdeu o elétron para a fase escura. Aí você diz assim, pô, Bara, mas não podia nesse aqui já ir direto? Veja, poderia. Assim como o pulmão também poderia fazer circulação do sangue e o coração respirar. Então, assim, não cabe a gente aqui tá querendo mudar a parada porque acha que seria mais fácil se não. É assim, vamos entender como é, né? Então, aí nesse caso, eu estava vendo uma palestra de um yogi que estava falando justamente sobre isso, né? Que a turma, na verdade, antigamente acreditava que o coração tinha sentimento de fato, né? Então, você já viu a galera dizendo assim, né, te amo e tal, e aí mostra o coração, né, e pá. E ele diz assim, a função do coração é simples, é bombear o sangue, levando nutrientes e oxigênio, acabou. E o cara é bem incisivo. Então, é isso. A função da fotólise é produzir prótons e elétrons, e esse elétron vai para a clorofila. Acabou. O que você quer, o que você deseja, o que você pensa, não interessa muito. Até para não complicar o meio de campo, né? Porque senão você fica assim, pô, mas esse elétron, caramba, ele devia... Aí fica começando a misturar a parada assim, você começa a ficar doido. Porque o negócio já não é tão fácil. E você, no caso, já fica colocando coisas que você desejaria fazer dentro. Aí, meu irmão, começa, no caso, a dar um buruçu doido na cabeça. E daqui a pouco você vai achar que realmente você está apaixonado porque o coração, né, é quem está aí conseguindo fazer esse link com o amor da sua vida. E não é, né? É tudo cerebral, né? Isso é muito louco. Mas enfim, voltando, tá? Para a gente, no caso, sair dessa parte de coração. Quando a luz estimula a clorofila, o elétron salta e ele pode descarregar e voltar para essa clorofila. É uma forma, a gente vai desenhar isso depois. E esse elétron pode ir carregado para a fase escura. Quando ele vai carregado, ele precisa do próton, mas o próton só é cedido após a fotólise da água. E o elétron que vem da água recarrega a clorofila que perdeu o elétron. Oxigênio, atmosfera. E aí, consequentemente, a planta realizou sua fase clara. Quem é que pega o próton e quem é que pega o elétron? Nesse caso aqui, ó, o NADP+. Ele é o carregador de prótons e elétrons, igual a respiração, só que na respiração, não sei se você lembra, não tem um fosfato, não tem um P. É o NAD+. Aí aquele pega e vou levar para a fase escura. Beleza. E aí ocorre um advento aí interessantíssimo. Lembra da ATP sintetase que tinha na respiração? Ela também está aqui. Mas para que, Bara? Agora fica ligado. Eu vou apagar esse lado de cá só para a gente entender. Olha só. Vê que negócio arretado. Ó. Quando a clorofila, vou botar aqui assim, ó, atenção. Quando a clorofila, aqui, ó, tá ela aqui, recebe luz, né? Então, ela recebeu luz. Aí o elétron dela não salta, não é? Esse elétron, na verdade é um par de elétrons. Então, ele não faz esse salto, porque ele agora carregou, energeticamente falando. Então, aqui o que é que vai acontecer? Ó, quando esse elétron faz isso, veja agora. Ele alimenta aquela história lá, ó, das proteínas que vão
abastecer a ATP sintetase. Aí você diz, oxente, ATP sintetase da respiração? ATP sintetase da respiração. Exatamente a ATP sintetase da respiração. Aí vê que coisa fantástica. Então, logo, quando esse elétron ele vem para cá, ó, tá? Aí é uma cadeia de citocromo, não só tem um não. Eu estou botando um aqui porque a gente está na introdução. Mas é uma cadeia de citocromos que existe, tá? Na membrana do tilacoide, tudo na membrana do tilacoide. A gente está em fase clara, tá? Então, na membrana do tilacoide, aí esse elétron abre a proteína, não sei se você se lembra, quando isso acontece, ele bombeia prótons. Aí, nesse caso, eu vou botar aqui embaixo só para a forma representativa ficar mais lógica. Ó, aqui, ó, bombeia prótons. Aí esse próton volta pela ATP sintetase, aqui, ó, e é bombeado para cá, para dentro. Resultado, isso faz com que a ATP sintetase gire, não sei se você lembra, e aí forme ATP. Então, veja só, a energia da luz, ela foi transduzida em ATP, tá? Então, nesse caso, eu consegui fazer o quê? A planta, né? Eu não. Ela conseguiu receber luz, conseguiu jogar para o elétron conseguiu, no caso, fazer essa liberação, dar essa energia, desse pacote de energia, e agora ela está conseguindo fazer o processo de formação de ATP. Como? Fazendo o citocromo, tá aqui, ó, bombear prótons e aqui. Aí você diz, mas de onde danado veio esse próton? De onde veio esse próton? Porque não tinha próton até então. Opa, segunda função da luz, qual é? Fotólise da água, já dei a resposta, né? Fotólise da água. Então, nesse caso, esse cara é proveniente da fotólise da água. Aí você diz, mas nesse caso, o elétron, ele não vai para a fase escura, tu falou, ou volta, mas antes dele voltar para a clorofila, ou antes dele ir para a fase escura, ele abre os citocromos. Aí agora, depois que ele abrir os citocromos, ele pode voltar para a clorofila ou seguir para a fase escura. E esse hidrogênio, depois de fazer a produção da ATP, aí ele está liberado para ir para o NADP, para ir para a fase escura. Vê que negócio fantástico, velho. É muito lindo isso, não é? Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Façam o ODA assim que acabar a aula, tá? O ODA vai ajudar muito a estruturar todas essas informações, beleza? Para quem, obviamente, já vai fazer o ODA no princípio, né? É de boa, porque aí realmente já vai estruturando tudo, tá? Então, repetindo, a fase clara, quando a luz vem, ela vai estimular o elétron. Ele vai passar por esse sistema todo e aí ele pode voltar para a clorofila ou ir-se embora para a fase escura. Quando ele vai para a fase escura, ele vai junto com o próton. Mas o próton precisa primeiro fazer esse fluxo aqui para gerar ATP, para depois ele ir para o NADPH, tá? Então aqui eu vou resumir só falando para ver se você entendeu. Vamos lá. Quando, no caso, a fase clara acontece, a fase clara ela vai acontecer como? Chega a luz, passa pela folha, passa pelo cloroplasto, vem para o tilacoide. Quando chega no tilacoide, o que é que vai acontecer? Ele vai estimular a clorofila. Quando ele estimula a clorofila, o elétron salta. Beleza, pause. Esse elétron pode descarregar e voltar, ou esse elétron pode, no caso, descarregar, seguir para a fase escura. O que significa descarregar? Aí agora vamos lá. Descarregar significa que ele vem para a proteína citocromo e abre ela para que ela crie um fluxo de prótons. Uma vez descarregado, ele pode, no caso, voltar para a clorofila ou seguir para a fase escura. Se ele seguir para a fase escura, ele vai precisar do próton, para ele não ficar um elétron livre, que é perigoso. E esse próton de onde vem? Segunda função da luz, fotólise da água. E aí essa fotólise vai liberar o quê? Prótons e elétrons. Esse elétron reabastece a clorofila que vai perder o elétron e o próton vem para cá, alimenta o fluxo da ATP sintetase, produz ATP e agora ele está pronto para seguir para a fase escura junto com o elétron. Então, nesse caso, qual é a função da fase clara?
captação de luz, a gente diz que isso aqui, existe um sistema responsável pela captação, que é o complexo de antena, e produção de NADPH, com prótons e elétrons, e ATP. E a gente diz que essas reações são chamadas, na verdade, de reação fotoquímica, que vai ocorrer no centro de reações. Beleza? Tranquilo isso daí? Dúvidas? Bora, não é possível. Se vocês entenderam fotossíntese assim de primeira, vocês são experts. Não sei nem como é que bota aqui dúvida. Dúvidas? Não tem boca não, vou botar assim mesmo. Dúvidas? É porque tem acento, tem teclado americano, não sei o quê. Acho que tá dando meio que um lag, viu? Tá normal aí? Aqui tá dando lag, não sei se tá dando lag. Deixa eu ver a galera aqui. Tá tudo certo aí, conexão de boa, tranquilo, gente? Me digam aí também se tem dúvidas. Ou se posso seguir. É porque aqui a transmissão tá de boa, né? Tranquilo, tô sem dúvida, mas ainda assimilando tudo. É isso aí, Léo. Fotossíntese é isso, é repetição. Por isso que eu tô dizendo que é importante, assim que terminar, você preencher o ODA. O ODA vai estruturar isso tudinho, tá? O ODA em bioenergética, ele funciona um pouquinho contrário ao método. Né? Eu não digo para fazer o ODA depois da aula, né? Geralmente, mas aqui é interessante você também ver a aula aí para o ODA, preencher, porque no caso vai fazer uma leitura, tá? Uma leitura bem estruturada do que a gente está falando aqui. Aí vai fazer total sentido. E depois, toca o pau no exercício, sem medo de errar, velho. Vai errando aí, que é preciso de fato você errar, tá? E aí vai realmente colocando isso daí em prática, não vai vacilando não. Agora, não, vou estudar isso aqui na sexta, tal, aí meu amigo, aí a curva do esquecimento vai fazer, vai parecer que você teve Alzheimer. Qual foi a aula que a gente teve? Fotossíntese. E aí você não vai nem lembrar, né? Então realmente tem que praticar logo, né? Vocês estão rindo de nervoso, né? O cara fica rindo assim, lascou, né? É pânico. Mas vamos lá. Logicamente, eu vou resumir isso aqui, tá? E aí, em tese, a gente meio que finaliza mesmo a fase clara, tá? E a fase escura, e a aula, né, em si, tá certo? Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Então, agora a gente, meio que começa a fotossíntese depois dessa explicação, né? Tá fotossíntese de novo, ó. É fase clara. Começa a fotossíntese. Então, aqui eu venho e boto assim, ó. Fase clara, né? Fase clara. Ela ocorre onde? Na membrana do tilacoide. Membrana do tilacoide. Tá? Do cloroplasto. Segundo, síntese de dois pontos NADPH, ATP e O2. Beleza? Ela aqui tem duas estruturas, tá? É o chamado fotossistema. Esse fotossistema, ó, é o sistema responsável pela captação e produção dessas substâncias, tá? É o responsável pelo processo de fotofosforilação. Então, esse cara aqui, ó, é o que realiza a fotofosforilação. Que diabo é isso, né? O cara faz fotofosforilação, nome novo, foto, luz, fosforilação. Ó, ela consegue pegar o ADP, adicionar fosfato e produzir ATP. Vou explicar tudo como acontece, tá? Ela consegue fazer isso através de quê? Vamos lá. Aqui, primeiro, complexo de antena. Complexo de antena e um centro de reação. Ô Bara, o que é exatamente o fotossistema? É o sistema organizado da sequência do que a gente está falando. Quem capta a luz, quem consegue fazer a fotólise da água, então todo o processo que a gente falou, ele vai ter que estar todo organizado. Não é daquele jeito, de qualquer forma, como a gente quer, não. A gente tem que organizar ele
E, no caso, explicar de novo, mas aí não é nessa aula de agora, essa aula de agora é só a introdução. Complexo de antena, capta luz. Centro de reação, pega o elétron, salta, vai para o citocromo, produz ATP, vai para o NADPH, tá? Então aqui, ó, fotólise da água, tudo isso é centro de reação. Beleza? Isso está todo estruturadozinho no tilacoide, na membrana. E aí você tem a fase clara. Então, foto, luz, fosforilação, porque forma ATP. Tranquilo? Quem é responsável por isso? Fotossistema. E o fotossistema, o que é que ele pode fazer? Complexo de antena capta luz, centro de reação, produção do ATP e na DPH, tá? E O2. Beleza? Então, nesse caso, eu digo, a fase clara, ó, resumindo, a fase clara, ela vai ser responsável pelo quê? Ela vai ser responsável por captação de energia luminosa, então luz, beleza? E fotólise da água, 2H+, aqui ó, 2H+, mais 2 elétrons, mais 1 meio de O2, tá? Então isso aqui ela é responsável também. E nesse processo aqui de estímulo da clorofila, ela consegue produzir ATP e consegue produzir NADPH. Ok? Então aqui, ó, ATP, NADPH e oxigênio que vão ser liberados. Os prótons e elétrons vão movimentar a proteína ATP sintetase, criando um fluxo, isso aqui precisa de elétron, e cria-se um fluxo de prótons, e esse fluxo de prótons faz com que ela gire, produzindo ATP. Acabou. É assim, tá? Deixa eu ver aqui. A internet aqui tá um pouco ruim, mas tá tudo tranquilo. Show! É bom que fica em slow motion, né? Fica mais lentinho, aí dá para aprender porque fica, né? De uma forma mais lenta ainda. Mas aí vai ficar gravado na plataforma, tá, Karine? Então não tem problema. Aí você pode ver de novo, beleza? Assista quantas vezes forem necessárias. Ó, então aqui você tem fase clara, incide luz, síntese de ATP, como? Criando um fluxo de elétron e próton. Elétron vem da clorofila, ou se você quiser dizer, vem da molécula de água, porque ele vem, passa para a clorofila, da clorofila vem para cá e gira todo esse fluxo aqui. Produz ATP, tá aqui, ATP. Quando esse fluxo acontece, elétrons e prótons vão formar o NADPH e aí vai tudo para a fase escura. Beleza? Ou seja, a gente tá aqui, ó, com um cloroplasto e os tilacoidezinhos todos mandando ATP e NADPH. Beleza? Para o estroma. Agora o estroma vai receber. Daí eu vou fazer a fase escura aqui agora. Fase escura é bem mais tranquilo, tá? Fase escura é a fase química da fotossíntese. Então, para a gente encerrar a aulinha, olha só. Fase escura, que aí é conhecida como fase, ó, química, tá? Fase escura, fase química. Aí o que é que vai acontecer nessa fase química? Ela vai captar da fase clara o ATP na DPH. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, fase clara, tá? Porque ela vai fornecer, ela vai fomentar aqui ATP e o NADPH. E aí vem então a fase escura. Aqui ocorre um processo, na verdade, complexo de reações químicas, e esse complexo de reações químicas é chamado de ciclo das pentoses ou ciclo das ribuloses. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai, ó, captar o ATP e o NADPH. ATP, lembre que ele é energia, tá? Ou seja, a energia da luz que foi transformada em ATP, e o NADPH, prótons e elétrons, que veio de quê? Da molécula de água, que na verdade foi para a clorofila, tará. E aí ele, ó, é responsável agora pela captação do CO2. Então, nesse caso, você diz aqui, ó, fase escura, tá? Fase escura, não é fase clara. Fase escura é a fase de fixação do carbono.
Porque é o momento onde a gente vai pegar CO2 e transformar em glicídio. Aí agora sim, você vai hidrogenar o CO2, tá? Aí você tem fase de implementação, de regeneração, de que aí é o ciclo das pentoses, ou o ciclo das ribuloses, tá? Que aí é mais complexo. Aqui ele vai produzir o quê? C6H12O6. Beleza? Ou seja, vai botar hidrogênio, ó, hidrogênio na molécula de glicose. E logicamente que vai jogar energia para dentro dessa molécula. Como bara e tal? Aí, veja, isso daí é uma verticalização. A gente vai precisar pegar o ciclo das pentoses e mostrar. A gente vai precisar mostrar toda a organização da fase clara. Né? Onde é que está a clorofila A, clorofila B, qual é a luz que estimula, o fotossistema 1, fotossistema 2, processo de fotofosforilação cíclica, acíclica. Então ainda tem muita coisa aí no caso a se falar dessa fotossíntese, tá? Então assim, a gente vai ainda, obviamente, fazer. Eu só quero que primeiro a gente entenda o princípio geral da fase clara e fase escura, para que depois a gente venha assim a esmiuçar isso daí, tá? Por isso que é importante você fazer o OD e o exercício, que aí você vai sedimentando aos poucos. E aí, resultado? Isso aqui seria a molécula de glicose. Agora tem uma observação aqui, olha só. Isso aqui nem sempre é verdade, tá? Podem ser formadas moléculas de glicose, frutose ou amido diretamente. Então, olha só, pode ser formada glicose, pode, todo mundo fala glicose, né? Fotossíntese forma glicose. Pode formar frutose, que geralmente é o que tem maior quantidade, inclusive após fotossíntese. É muito doido porque todo mundo fala de glicose. E, ó, amido, tá? Então, esse amido também vai ser formado. Então, resultado, o que é que vai acontecer? Nesse caso especificamente, nós temos o amido e a frutose em maior quantidade e glicose em menor, mas a gente sempre fala glicose. Caramba, Bara, por quê? Porque isso aqui é isômero e isso aqui é união. Então, às vezes no cloroplasto você tem amido. Onde é que está sendo formado isso? Estroma, tá? Então aqui, ó, se a gente for representar isso aqui num cloroplasto gigante, e eu vou fazer isso aqui agora, o que é que vai acontecer? Olha só, eu faço isso aqui, ó. Eu botei só uma lamela aqui, tá? Ficou meio cotó, né? Mas aqui, ó. Pronto. Pronto, tá aqui, ó. Então aqui, ó, incide a luz. Daqui da membrana do tilacoide sai ATP e vai sair também o NADPH, né? Isso daqui vai ser unido ao CO2 e vai formar aqui a molécula de glicose. Em resumo, é isso. Claro que é o resumo, né? Ficou muito simplificado. Luz, TOU, fase clara, membrana do tilacoide. ATP na DPH, CO2, TOU, glicose, fase escura. Então aqui ocorre a fase escura e aqui ocorre a fase clara. Tá? E aí a fase escura, fase de fixação do carbono, né? Aqui você tem o chamado ciclo das pentoses. Que a gente não viu ainda. Ciclo das pentoses, ciclo das ribuloses, tá? A fase química, tanto faz. E aí vai ocorrer aqui. Beleza? Uma atenção que eu não falei, a gente vai falar isso aqui nos próximos módulos, é que a fotólise da água também é conhecida como reação de Hill, tá? HILL. Mas isso aqui a gente vai colocar mais detalhadamente aí em relação aos próximos módulos, módulos não, né? As próximas aulas. Então aqui, Bara, esse oxigênio da glicose é do CO2 ou da água? Ah, tá, então respondi, beleza. Então, exatamente, então nesse caso é da água, tá? Então o oxigênio que é liberado, deixa eu até botar aqui, ó, foi até bom, né, tu ter falado. Ó, e aqui também a gente vai vir com esse oxigênio, tá? O oxigênio é da molécula de água, o oxigênio não é de CO2. CO2 vai ser carbono, oxigênio, hidrogênio, e aí eu formo a molécula de glicose.
Beleza? Show de bola? Então, gente, é basicamente isso, tá? Nós finalizamos nossa aulinha aí de introdução à fotossíntese, beleza? Então, é uma aula realmente básica e, consequentemente, a gente tem agora o ODA e o exercício para fazer. Para essa aula aqui, se eu entender de fato, já é o suficiente para Enem? Para fotossíntese tá show de bola, tá? Você não precisa dar mais nenhum passo na parte de fotossíntese, tranquilo? Agora, só precisa de quais os fatores que interferem na fotossíntese, como temperatura, pH, luminosidade, fotossíntese versus respiração, que tem um gráfico, quais são as intensidades luminosas que são melhores para a fotossíntese, se é a vermelha, se é a azul, se é a amarela, se é a verde. Então, tudo isso daí a gente vai tratar depois, mas a fase clara é dividida em fotofosforilação cíclica, acíclica, fotossistema 1, 2, ferridoxina, plastoquinona, plastocianina, tá? Isso daí, se eu fosse você, em relação a Enem, eu não veria. Eu vou ter que colocar, tá, na quarta-feira, ou obviamente se você está vendo depois da quarta aqui já na plataforma, porque tem gente que vai fazer a FPS, FUVEST, Católica, enfim, aí vai precisar. Mas para Enem, certeza plena e absoluta de que não há necessidade de você verticalizar isso daí. Aí você vai ver só o gráfico, você vai ver os fatores que interferem na fotossíntese, tá? Você vai ver, no caso, onde ocorre a produção de amido, que aí seria o tema muito mais horizontal. Beleza? Tranquilo? Façam ODA, façam os exercícios, tá? Próxima aula, a gente tá aqui de volta na próxima segunda ao vivo, né? Espero aí por vocês, tá certo? Uma semana de paz, uma semana iluminada, muito equilíbrio, tá? Lembre-se de respirar, lembre-se de dormir, lembre-se de comer, né? Cada vez mais que vai se aproximando, a gente vai ficando mais tenso, mas aí vai ter a mentoria pra gente também bater um papinho, dar uma relaxada, tá? O pessoal, no caso do Mentoring 1, é bom se inscrever no Mentoring 2, que na verdade é preenchimento de umas perguntas, tá? De um questionário. E quem tiver interesse de participar do 1, tá? Que vai começar agora, já essa semana, não esquece de ir lá no grupo de Zap e se inscrever. Beleza? Tranquilo? Gente, cheiro grande para vocês. Eu que agradeço, valeu mesmo, tá? E até semana que vem, se Deus quiser e a gente estiver vivo, tá bom? Fiquem com Deus e muita paz. Valeu. Tchau, galera.